Boa noite. É sempre um prazer muito grande poder trazer aquilo que a gente tem estudado, aquilo que a gente tem aprendido acerca da Palavra de Deus. O pastor lançou uma proposta para a gente tratar acerca do pré-tribulacionismo. E eu fiquei pensando acerca de como eu iria abordar esse tema, das coisas que eram relevantes para serem tratadas. E uma das coisas que eu fiquei pensando, quando eu fui preparar o estudo, é que existem muitos termos que são difíceis do entendimento. Então, eu conversando com a Thaís, né, explicando para ela algumas coisas, ela não entende esse termo, está muito complicado de entender. Então, eu resolvi começar tratando acerca da definição sobre a escatologia. Sabendo que a teologia ela é a mãe, né, das ciências, como a gente viu, e a teologia ela tem vários temas, ela vai tratar de vários temas, né? A gente tem a soteriologia, que é o estudo acerca da doutrina da salvação. A gente tem a pneumatologia, que é o estudo acerca da doutrina do Espírito Santo. Tem a cristologia, né, que é o estudo acerca da doutrina de Cristo. Só um minuto que pela primeira vez o Mac não está ligando. Foi o Gerson mexendo ali. Então, eu estava pensando sobre isso. Ei, Ades, chega aqui para dar um suporte aqui. Vai mexer nas cores, viu, Gerson? Fazendo eu passar vergonha aqui. Pela primeira vez travou, ó. Momento mais importante. Dá uma olhada que estou ligando, ele não está ensinando. Não, carreguei 100%. Então, eu estava pensando sobre isso. Rodolfo, pode passar a imagem, que é o tempo que o Adson liga aí ao computador. Então, eu vou tratar sobre o que é escatologia e da definição de alguns termos importantes da escatologia. Então, primeiro eu vou começar explicando o que é escatologia, essa é a agenda para hoje, o que é que eu pretendo estudar com vocês. Continuando aí, além da escatologia, a gente vai entender como é que ela se divide, acerca das suas interpretações, como isso é relevante, qual a importância disso, certo? Então a gente vai falar sobre o pós-milenismo, sobre o amilenismo, sobre o pré-milenismo. E dentro do pré-milenismo, a gente vai abordar acerca das linhas... Deu certo? Olha aí. Ó, deu 2 agora. A bênção é dobrada, viu, pastor? Então, continuando. Dentro do pré-milenismo, a gente vai tratar acerca da visão dessas linhas de interpretações acerca do arrebatamento. Então, a gente vai ter que vamos ver que existe, né, o pós-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pré-tribulacionismo, que é a linha que eu pretendo aqui fazer a apologética de defesa dela. Certo? Então, é muito importante a gente se atentar a essas definições. Isso vai nos ajudar a entender melhor a importância desse conteúdo, daquilo que nós vamos apresentar essa noite. E o quanto ela vai ser relevante para a nossa vida. Então, como eu falei, nós vamos propor isso daí. Nós vamos tentar correr nesse tempo aí de 1 hora para a gente explicar cada um. E o pastor falou ontem sobre a questão da sistematização, né, de como é dividido a escatologia. Se você puder avançar aí para mostrar aqui? Não, outra imagem. É o gráfico, Rodolfo. O gráfico da esfera. Então é isso daí, ó. Como foi que eu dividi? Tem a teologia, né, como eu falei, que a teologia vai estar abordando todas essas disciplinas, né, do ramo, que é a cristologia, a pneumatologia, a angiologia.
e tem a escatologia, né? Então, dentro da teologia, a gente vai estudar acerca da escatologia, que a gente daqui a pouco vai trabalhar um pouco melhor a definição acerca disso. Então, dentro da escatologia, nós vamos ter o pós-milenismo, o amilenismo e o pré-milenismo, que são as interpretações acerca do milênio. Dentro do pré-milenismo, nós vamos estudar o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo, que é a interpretação acerca da grande tribulação. Por que que isso é importante? Porque eu participo de algumas palestras que eu fui com o Jefferson, e a gente vê que as pessoas confundem muito essas definições, né, Jefferson? O cara confunde, não sabe se o pré-tribulacionismo é dentro do pós-milenismo, se é dentro do amilenismo, então as pessoas confundem muito. Então, para que fique muito claro essas definições e onde cada uma dessas visões se encontram dentro da teologia, eu montei esse gráficozinho, uma forma de sistematização. Então, para explicar, enfim, o que é escatologia, né? Escatologia vai se referir ao estudo das últimas coisas, né? Vai tratar acerca dos últimos eventos da história do mundo, o destino final. Um fato curioso, quando eu fui estudar sobre isso, e pesquisando na internet, em sites, em livros de teologia, que as outras visões de outras religiões, inclusive de ateus, acerca dessa visão do juízo final. Que muitas religiões, fora do cristianismo, eles creem no juízo final. E algumas religiões, elas até aguardam a volta de Jesus Cristo. Um fato curioso, eu até cheguei a comentar com o Jefferson, nos meus estudos, que a gente troca muitas ideias, fala sobre a questão do Islã. Eu não sabia, pastor, que o Islã, ele cria na volta de Jesus como Messias. É muito curioso. Eles acreditam que Jesus vai voltar em um momento específico da tribulação, um momento perto do fim do mundo. Há um verso, inclusive no Alcorão, que vai fazer alusão à futura vinda de Jesus. Esse verso diz o seguinte, por favor, não estou citando aqui o Alcorão, só a título de entendimento. Diz assim, e Jesus será um sinal para a vinda da hora, do juízo. Portanto, não tem dúvida sobre a hora, mas siga-me vós, este é um reto caminho. Esse trecho vai estar encontrado lá no Alcorão, acho que é a Suratra, né? Capítulo 43, verso 61. Existe uma tradição muito forte com relação ao Islã, que a descendência de Jesus ela vai estar no meio às guerras travadas com o Mahdi, né? Que é o bem encaminhado na cultura islã. Que na escatologia islâmica existe esse redentor que é o Mahdi. E esse Mahdi ele vai travar uma luta com o anticristo, que é o Al-Haddad Dajjal, aí, falando em muçulmano, aqui em árabe, mas que é o anticristo e os seus seguidores, certo? Jesus ele vai descer, olha que cena maravilhosa, Jesus vai descer ao leste de Damasco, segundo eles, certo? Com trajes amarelos, e ele vai destruir o Dajjal. Então, todo o povo do livro, que é o Al-Kitabal, referindo-se aos judeus e os cristãos, vão acreditar que então ele é o Messias e ele vai fundar uma única religião que vai ser o islamismo. É curioso que outra passagem acerca disso diz o seguinte, a hora não será estabelecida até o filho de Maria, Jesus, descer entre vocês como um governante justo. Ele vai quebrar a cruz, matar os porcos e abolirá o imposto da jizia. Após a morte do Mahdi, Jesus assume a liderança e este é um tempo na narrativa associada islâmica ao que chamamos de paz e justiça universal. Olha a interpretação deles, muito similar com as verdades bíblicas que nós estudamos. E aqui eu já tiro uma lição, eu acho que a gente pode tirar uma lição acerca disso. Que eu gostaria que nós refletíssemos essa noite acerca dessa percepção distorcida que esses homens têm acerca dos fins dos tempos, né? É muito comum entre as religiões, como eu falei, eles terem essa percepção, essa certeza de que de algum jeito, de alguma forma, vamos chegar ao fim de todas as coisas. O próprio cinema, né, Hollywood, inclusive, ela já lançou vários filmes que tratam acerca do fim de todas as coisas, da destruição do mundo, do caos instaurado em proporções globais, né? A gente vê isso em muitos filmes de Hollywood. Inclusive, aquele da Record também lançou há pouco tempo. O que acontece, que tem em comum nesses filmes, é que depois de todo aquele apocalipse, né, de toda aquela destruição cinematográfica, a gente vê um novo começo.
A gente vê o novo começo. E a sensação que me passa acerca disso é que existe algo dentro de todo homem que, de alguma forma, ao olhar para esse mundo, para as circunstâncias desse mundo mal, desse mundo perverso, e que cresce cada vez mais beirando aí ao caos, vem sendo conduzido para essa destruição em massa, e quem sabe até um novo começo, como a ciência acredita, né? Quando tudo destruir, a gente vai sair daqui, vai para um outro planeta, vai para o espaço, vai acontecer algo, mas de alguma forma eles acreditam nessa destruição. O que acontece é que esses homens, querendo fazer ciência longe de Deus, tirando Deus da equação, eles não conseguem enxergar que Deus, através da teologia, já explicou essa visão há muito tempo. E a escatologia vai explicar isso, vai explicar como é que isso funciona, vai mostrar que existe sim uma grande destruição, mas que haverá também salvação. E haverá também um novo governo, um governo de paz, um governo de justiça, que vai ser dirigido por um rei. Esse novo começo vai vir com um novo governo, que nós vamos estudar mais na frente, na figura de um rei, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores, que é Jesus Cristo, como vemos em Apocalipse, capítulo 19, verso 16, ele montado em um cavalo, vindo e destruindo e vindo para implantar o seu novo governo, e isso é fascinante. Acerca desse reino que vai ser implantado, que será de 1000 anos, vão existir 3 linhas de interpretação, e isso é muito importante dentro daquilo que eu estou me propondo a explicar hoje. Eu vou apenas citar, porque o Gilvan amanhã vai detalhar mais acerca dessas linhas de interpretações acerca do milênio. E a gente vai ver como elas vão se localizar dentro dessa linha de interpretação escatológica, o quanto isso é importante, e eu já citei hoje aqui na nossa agenda como é que a gente vai dividir isso. Então, eu vou apenas dar algumas definições básicas sobre o pós-milenismo, o amilenismo e o pré-milenismo. O pós-milenismo, ele vai ser uma interpretação de Apocalipse capítulo 20, que vê a segunda vinda de Cristo como ocorrendo após o milênio, uma era dourada de prosperidade e dominância cristã. O pós-milenismo, ele é uma crença de que Cristo vai retornar somente depois de um período de tempo, mas não necessariamente 1000 anos. Aqueles que defendem essa opinião não interpretam literalmente as profecias. Isso é muito importante, porque a gente vê muito comentário na internet, muitos ataques à visão pré-milenista, à visão pré-tribulacionista, mas essas pessoas que estão atacando, geralmente a gente vai ver no estudo de hoje, que são pessoas dessas doutrinas que são muito mais novas do que a doutrina que nós estudamos e defendemos. Que a gente vai ver que é uma doutrina que vem desde a patrística, desde a igreja. Então eles defendem sem base nenhuma, baseado, aliás, em uma interpretação alegórica das Escrituras. Então isso é muito tendencioso, é uma visão muito mais humana do que uma visão bíblica acerca do milênio e da maneira de estudar a escatologia. Então, continuando, eles acreditam que após o Apocalipse 24:6, capítulo 20, versos 4 e 6, não vai haver um milênio literal. Vai haver, sim, um longo período de tempo. Além disso, o prefixo pós, como a gente viu, significa em pós-milênios, denota que Cristo vai retornar depois que os cristãos, não o próprio Cristo, estabelecer um reino na terra. Então, essa é a visão deles. Cristo vai retornar? Vai. Mas apenas depois, somente, quando os cristãos estabelecerem um reino na terra. Então, eles acreditam que o mundo vai ficar cada vez melhor. Então, resumindo a ideia de pós-milenismo, vai ser a crença de que Cristo vai retornar depois que os cristãos, não o próprio Cristo, estabelecerem um reino na terra. Olha como é perigoso nós interpretarmos a Bíblia de maneira alegórica. Segunda percepção é acerca do amilenismo, é outra visão acerca do milênio. O amilenismo é o nome dado à crença que não haverá um reino literal de Cristo por 1000 anos. As pessoas que defendem essa ideia são chamadas de amilenistas. O prefixo a, que significa não ou sem, como nós já aprendemos aqui, estudando aqui na igreja. Portanto, o amilenismo significa sem o milênio. Eles não acreditam em um milênio literal, em um reino literal de 1000 anos de Cristo na Terra. E a outra visão que nós vamos tratar será o pré-milenismo, e é essa visão que nós defendemos e acreditamos ser a visão mais bíblica, mais correta, acerca da interpretação do milênio dentro da escatologia. O pré-milenismo vai ser a visão que a segunda vinda de Cristo vai ocorrer somente depois do seu reino milenar,
perdão, vai ocorrer antes do seu reino milenar, e que esse reino será um período literal de 1000 anos. Então, nós partimos da definição macro, como nós vimos aí no globo, que já passou, certo? Do que é escatologia. Vimos agora quais são as suas linhas de interpretação acerca do milênio, e agora, dentro da esfera do pré-milenismo, nós vamos estudar 3 visões acerca de quando ocorrerá, o arrebatamento. Então, nós vamos estudar a visão do pós-tribulacionismo, do mesotribulacionismo e do pré-tribulacionismo. Então, tudo isso vai estar dentro do milênio. Então, sempre que a gente se referir a pós, meso e pré-tribulacionismo, você vai entender que nós estamos interpretando a partir da perspectiva do milênio. Seja ela literal ou não, mas a gente vai estar dentro da perspectiva do milênio, e é isso que a gente vai abordar hoje. Então, todas essas visões é importante, existe um ponto em comum entre o pré, o meso e o pós-tribulacionismo. Eles vão concordar em 3 coisas. A primeira, está chegando um momento de grande tribulação, tal como o mundo nunca viu. Eles são unânimes com relação a isso, eles concordam. Está chegando um tempo de tribulação ao qual o mundo nunca viu. A segunda, depois da tribulação, Cristo voltará para estabelecer o seu reino na terra. Eles também concordam? Não. Cristo vai voltar, depois da tribulação, vai estabelecer um reino aqui na terra. Eles também concordam com relação a isso. Haverá um arrebatamento. Eles também, dentro da visão pré-milenista, eles concordam que haverá sim um arrebatamento, que é uma transição repentina da mortalidade para a imortalidade. Para os crentes, assim como é descrito em João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Vamos dar uma lida rápida, só para a gente se situar acerca dessa visão. João, capítulo 14, versos de 1 a 3. É uma passagem muito conhecida, inclusive é até música, que vai falar sobre isso. Olha como é curioso. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então existe a promessa da parte de Cristo de que ele foi, mas que ele vai voltar. Um outro versículo que vai falar sobre isso é Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Vamos dar uma olhada lá também? Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Primeira Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52 diz o seguinte: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E a outra visão acerca disso, inclusive é um dos temas da nossa conferência, está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. É uma das evidências mais fortes acerca desse arrebatamento. Diz o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 a 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A única questão em relação ao arrebatamento, a única divergência que vai ocorrer dentro do meso, do pré e do pós, é com relação à tribulação e à segunda vinda. Quando é que vai ocorrer a tribulação? Quando é que vai ser a segunda vinda? Vai ser junto, não vai ser junto? Vai ser antes, vai ser depois? Então essa vai ser a única divergência que nós vamos encontrar dentro dessa visão. E vão existir basicamente, como eu já citei, 3 teorias acerca do arrebatamento. Primeira, a crença de que ocorrerá antes da tribulação, como eu já falei aqui, que é o pré-tribulacionismo. A crença de que ocorrerá na metade da tribulação, que é o mesotribulacionismo.
e a crença de que ocorrerá no final da tribulação, que é o pós-tribulacionismo. Nós estudaremos com mais detalhes, a partir de agora, cada uma dessas visões, e a gente vai ver que tudo isso, essa forma de interpretar, vai vir através da interpretação de Daniel. Se puder passar a imagem do Daniel e das 70 semanas. A partir dessa percepção de Daniel, é que vai surgir essas linhas de interpretação acerca do arrebatamento. Eu vou dar uma aqui de Pastor Nogueira. Então, a gente vai ter as 7 semanas, que vão começar lá em Daniel, capítulo 9, 25a. São as 7 semanas, né, que são em anos, que são os 49 anos da reconstrução de Jerusalém, que nós vemos lá em Neemias, capítulo 2, verso 1. Tudo isso aqui, pessoal, ó, vai estar ligado a Israel. E isso vai ser fundamental para a maneira de como nós vamos interpretar a questão do milênio, da escatologia. Vamos ver que Deus tem um plano tanto para Israel quanto para a igreja. E a maneira como nós enxergamos a profecia de Daniel, de maneira certa ou errada, é que vai causar todo esse furdunço e essas divisões, né, de linhas mal interpretadas. Então, a partir da 79ª semana, né, Cristo foi morto, né, foi assunto ao céu, e vai começar aqui a era da igreja, e logo em seguida vai vir um arrebatamento, e assim vai completar-se a última semana, quando Deus volta a trabalhar com Israel. Como a gente viu ontem na questão da dispensação que o pastor deu, Deus tem um plano, e Deus vai executar esse plano. O que é difícil as pessoas entenderem, e aí é uma percepção pessoal minha, é que muitas vezes, com uma visão não literal das Escrituras, a gente acaba querendo diminuir Deus, acaba querendo compartimentar. Não, isso não é possível. Deus, como é que pode? Deus tem um plano, quer dizer então que Deus parou? Você está acabando de... Deus parou. Deus parou de tratar com Israel e agora está tratando com a igreja. Por que não? Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser, da forma que Ele quer. Ele estabeleceu um plano e Ele vai executar. Lições que a gente pode tirar acerca disso. Se Deus tem um plano macro para o universo, para a humanidade, Deus também tem um plano na sua vida. E se Ele quer, quando Ele quer, Ele vai executar você querendo ou não. É vontade e é desígnio de Deus. E Ele vai fazer conforme o plano dEle. Uma das coisas que me deixou bastante confortável, quando eu comecei a estudar isso, foi perceber que o quanto mais fundamentalista, o quanto mais literal nós somos nas Escrituras, mais nós somos atacados por essas outras linhas. Porque eles não têm, como eu vou falar daqui a pouco, eles não têm base bíblica, argumentos, eles são muito falhos para se sustentarem. Então, como é que eles procuram se fundamentar? Se fundamentar nisso? Atacando o pré-tribulacionismo, atacando o pré-milenismo, essas doutrinas que são conservadoras. Eles não têm base em si só para construir um argumento sólido que prove que a visão deles está correta. Então, eu fico muito tranquilo com relação a isso. Então, continuando, nós vamos tratar agora acerca do pós-tribulacionismo. Vamos estudar um pouco, nós vamos conhecer o nosso adversário. O que é que eles falam, o que é que eles dizem, como é que eles interpretam a escatologia. Uma teoria que tem ganhado espaço no presente momento é a questão do pós-tribulacionismo e vai tratar acerca da translação do arrebatamento da igreja no período tribulacional. E a teoria é a teoria do arrebatamento pós-tribulacionista. Ele vai dizer que a igreja continuará na terra até a segunda vinda no final da presente era. E será levada às nuvens para encontrar o Senhor que veio pelos ares, vindo do céu, no seu segundo advento, para retornar imediatamente com ele. O que é que eles estão dizendo? Traduzindo. Eles estão dizendo, olha, Cristo vai voltar e a igreja vai subir, já simultâneo. A igreja subiu, opa, bate só um papo ali, trocou, opa, vamos descer, vamos. E desce. É isso que eles dizem. Vai ser um evento simultâneo. Existe um teólogo chamado Reese que ele defende muito essa posição. Ele diz o seguinte: a igreja de Cristo não será retirada da terra até o segundo advento de Cristo, bem no final desta presente era. O arrebatamento e o aparecimento ocorrem no mesmo momento dessa transição. Consequentemente, os cristãos dessa geração serão expostos às aflições finais sobre o anticristo. Ou seja, vai haver tribulação e, pasme, a igreja vai passar pela tribulação segundo essa visão pós-tribulacionista. Ele,
Não adiantou o pouco que você sofreu aqui na terra, não, filho. Você vai ter que sofrer mais um pouquinho ainda. Aguenta aí que você vai sofrer um pouco mais. Essa é a percepção deles acerca da tribulação. Existe uma base essencial do arrebatamento pós-tribulacionista. Em que eles se baseiam? Quais são as suas percepções acerca disso? A primeira, o pós-tribulacionismo ele precisa basear-se numa negação do dispensacionalismo. Já começou errado. Eles vão começar a defender a posição deles, dizendo que, olha, tudo que o dispensacionalismo falou está errado. Eles não começam com um argumento propriamente bíblico, eles começam atacando a visão dispensacionalista. Então, eles começam tentando invalidar essa percepção. Só assim, por que eles fazem isso? Porque só assim eles vão poder colocar a igreja naquele período que particularmente é chamado o tempo da angústia de Jacó. Conforme a gente vê lá em Jeremias, capítulo 30, verso 7. Nós sabemos que o tempo da angústia de Jacó vai se referir a Deus trabalhando com Israel, como nós vimos na questão das 70 semanas de Daniel. Então, para excluir essa linha pré-tribulacionista, eles argumentam que, não, aquilo ali não é assim não, a igreja vai estar assim, aquilo se refere à igreja, a igreja vai estar ali na tribulação. A segunda coisa que eles falam, consequentemente, a posição pós-tribulacionista, ela vai repousar na negação das distinções entre Israel e a igreja. Ora, se a igreja necessariamente terá que estar dentro da tribulação, então não vai existir diferença entre Israel e igreja. Então eles estão desfazendo todos os planos de Deus, olha a audácia do homem, desfaz todos os planos de Deus para encaixar a igreja dentro da tribulação. Se eles não fizerem isso, eles não conseguem desenvolver a linha escatológica deles. Então eles têm que invalidar o argumento de que a igreja não passará pela tribulação e de que aquilo não se refere a Israel. Terceiro ponto. Essa posição ela precisa repousar na negação do ensino bíblico concernente à natureza e ao propósito do período pré-tribulacional. Como assim? É preciso negar a natureza e o propósito do período tribulacional, porque existe uma natureza e existe um propósito de Deus com relação a essa linha de interpretação pré-tribulacionista. Essa linha concorda que existe uma natureza e existe um propósito para Deus estar trabalhando dessa maneira. Pois, embora as Escrituras usem termos como ira, julgamento, indignação, provação, problemas e destruição para descrevê-lo, e declararem que o propósito divino nesse período é derramar julgamento sobre o pecado, os defensores dessa posição têm de negar esse ensinamento essencial da palavra. Então eles têm que negar isso. Olha, não tem nada a ver, Deus não tem um plano especial, essa ira aí é para todo mundo vai passar pela ira, todo mundo vai sofrer, então eles rejeitam tudo isso. Quarta percepção, o pós-tribulacionismo precisa negar todas as distinções observadas nas Escrituras entre o arrebatamento e o segundo advento, fazendo dos dois em um mesmo acontecimento. Então, de novo, para construir o seu argumento acerca do arrebatamento e da segunda vinda de Cristo, ele precisa necessariamente negar, não, vai ser tudo junto, não tem nada a ver isso, na Bíblia está dizendo isso, mas não é assim não, a gente tem que interpretar de uma maneira alegórica, não é bem assim, né? Então eles fazem uma heregese toda ao contrário. Quinta percepção, o pós-tribulacionismo ele precisa negar a doutrina da iminência que diz que o Senhor pode voltar a qualquer momento, substituindo-a pelo ensinamento de que vários sinais devem ser cumpridos antes que o Senhor possa vir. Então eles vão negar a doutrina da iminência de Cristo. Cristo vai voltar? Não, negativo. Para Cristo voltar vai ter que acontecer um monte de coisa. Olha o que é que vai acontecer aqui. Eles negam a doutrina da iminência da volta de Cristo. O pós-tribulacionista também nega qualquer cumprimento futuro em Daniel 9, 24, 27. Eles vão alegar que já se cumpriu a profecia de Daniel 9, 24, 27. Existe um cumprimento histórico para essa profecia. Então, com base nisso, não há um evento futuro a acontecer. Não há uma 70ª semana para ser completada, porque eles negam esse argumento. O pós-tribulacionismo, como falei, ele precisa aplicar à igreja grandes passagens das Escrituras. Então, passagens da Escritura que vão se referir diretamente à igreja, eles vão negar essas passagens e vão dizer que aquela visão está apontando para, não, aqui
aqui não tem nada a ver não, isso aqui as escrituras esboçam que esse plano de Deus aqui não é para Israel não, isso aqui tem que encaixar a igreja aqui dentro, a fim de manter as suas concepções. Aí eles vão falar de Mateus 13, Mateus 24 e 25, vão falar de Apocalipse 4 até o 19, a fim de manter as suas concepções. Observamos assim que a posição pós-tribulacionista, como eu falei, ela vai se apoiar essencialmente num sistema de negação das interpretações que são sustentadas pelo pré-tribulacionismo e que não existe uma exposição verificável das Escrituras. Então, eles basicamente fazem teologia em cima de erros que eles criam, que supostamente existem no pré-tribulacionismo. Então, não tem uma defesa própria, não tem um argumento exegético que eles construíram. Eles vão apontar supostos erros que vão existir dentro do pré-tribulacionismo. Então, eu coloco assim, como podemos observar, o pós-tribulacionismo já em suas bases está muito mais preocupado em atacar os ensinos pré-tribulacionistas do que desenvolver uma posição teológica consistente. Continuando, vamos falar agora do mesotribulacionismo. Essa é a visão menos comum que a teoria do arrebatamento pós-tribulacionista acerca da explicação para o arrebatamento durante a tribulação. Então, os mesotribulacionistas vão defender que vai haver sim um arrebatamento, vai haver uma tribulação, né? Mas é que a igreja vai subir no meio da tribulação. São 7 anos, então 3 anos e meio, Cristo vem buscar a igreja. Essa é a percepção deles, né? Com relação à maneira, como eu falei, de interpretar a 70ª semana de Daniel. Por isso que eu comecei mostrando a 70ª semana de Daniel, porque todas essas linhas de pós, meso e pré vão estar dentro dessa visão, dessa maneira de interpretar as 70 semanas de Daniel. Segundo eles, a igreja suportará os acontecimentos da primeira metade da tribulação, que segundo os mesotribulacionistas não serão manifestações da era de Deus. Os 3 anos e meio vão ser de paz, o anticristo vai estar governando, mas não se preocupe não, vai ser de paz, vai ser tranquilo, a igreja vai passar por isso de boa. Essa é a percepção deles. Para eles, a igreja vai ser transladada, todavia, antes que comece a segunda metade da semana de Daniel, que, segundo essa teoria, contém todo o derramamento da ira de Deus. Olha, então, como a ira de Deus só está reservada a partir da segunda metade da tribulação, então, nesse momento, Deus vem buscar a sua igreja. Então, essa é a percepção deles. Afirma-se que o arrebatamento ocorrerá junto com o soar da última trombeta e a ascensão das 2 testemunhas de Apocalipse 11. Essa é a visão deles. Quais são as suas bases? Como é que eles criam a sua argumentação acerca do mesotribulacionismo? Como é que eles fazem essa escatologia? Ao estudar essa posição, é muito útil a gente observar que muitas das suas bases essenciais elas vão ser idênticas ao pós-tribulacionismo. Os argumentos deles são muito parecidos com os argumentos do pós-tribulacionismo. O mesotribulacionismo precisa negar, pelo menos, ou enfraquecer a interpretação dispensacional das Escrituras. Eles precisam negar a estrita distinção entre a igreja e Israel. Isso se observa no fato de essa teoria situar a igreja na primeira metade do período determinado sobre o povo e a cidade de Daniel. Então, para construir de novo o argumento, eles precisam invalidar que Deus não tem um plano para Israel e para a igreja e que esse plano dispensacional está errado. A teoria repousa numa compreensão da tribulação que divide o período em 2 metades separadas e desconexas, de modo que a igreja possa passar pela primeira metade, mesmo que não tenha parte na segunda. Essa é a visão deles. Quarta percepção deles, a teoria precisa negar a doutrina da iminência, pois todos os sinais da primeira metade da semana aplicam-se à igreja. Então, eles vão negar, de novo, a questão da doutrina da volta iminente de Cristo, pois todos os sinais da primeira metade precisam se cumprir para que só assim a igreja possa ser arrebatada. Essa teoria tende a negar também o conceito da igreja como um ministério, para que a igreja possa superpor-se ao plano divino de Israel. A igreja está dizendo o quê? Que a igreja vai suplantar Israel. Então, a igreja é mais importante do que Israel. Deus não tem um plano para Israel. Sexto ponto. A teoria precisa depender, em parte, do método de espiritualizar as suas interpretações das Escrituras. Então, de novo, eles vão alegorizar as Escrituras, eles não vão interpretar de forma literal. Vai querer começar a colocar, de novo, a minha visão, a maneira como eu entendo, como eu enxergo o mundo,
nas Escrituras. Quem está formando a teologia é do homem para a Bíblia, não é a Bíblia para o homem, é o contrário, segundo a visão deles. O correto é o quê? É Deus quem determina como vão ser as coisas. Então, por isso que a gente interpreta de maneira literal. A Bíblia está dizendo, se a Bíblia está dizendo, então é assim. Então, quando a gente começa a alegorizar, quando a gente começa a colocar os nossos pressupostos em cima das interpretações, a gente começa a fazer heresia. E é isso que acontece com essas visões. Então, essa é mais uma teoria que se destrói, pois os seus argumentos se desfazem ao nós analisarmos cuidadosamente as Escrituras, como nós vamos ver adiante. Então, chegou o grande momento. A gente vai falar sobre o pré-tribulacionismo. Eu vou definir esse conceito e a gente vai começar a defender o porquê somos pré-tribulacionismo, mas antes entendendo esse conceito de forma mais aprofundada. Como nós vimos, né, agora à luz do pré-tribulacionismo, todas essas questões acerca do arrebatamento, da tribulação e da segunda vinda de Cristo vão se encaixar de maneira muito lógica, de maneira muito harmoniosa. A gente vai ver que, ao estudar o pré-tribulacionismo, faz muito sentido, porque é muito bem embasado, são argumentos muito bíblicos, é uma exegese muito bem feita acerca dessa visão do arrebatamento, da tribulação, da volta de Cristo. É muito bem construído, tem lógica, né? Sou um cara de desenvolvimento, tem lógica. A gente estudar, a gente vai perceber que a Bíblia tem lógica, faz sentido. As coisas se encaixam, né? Existe um quebra-cabeça, mas é um quebra-cabeça que, ao nós nos debruçarmos sobre as Escrituras para estudar, ele consegue se montar, ele tem lógica, ele faz sentido. Existe uma linha de raciocínio ali que precisa ser desenvolvida. Então, uma coisa não vai negar a outra, uma coisa se encaixa, muito pelo contrário, uma coisa se encaixa com a outra. Então, o pré-tribulacionismo consegue fazer isso. A gente consegue ver argumentos lógicos em cima da visão deles. Pois então, essa é a terceira, né, interpretação, é a mais predominante sobre a questão do arrebatamento na tribulação. É a pré-tribulacionista, como eu falei. Segundo ao qual a igreja, o corpo de Cristo em seu todo, será por ressurreição e por transferência retirada da terra antes de começar qualquer parte da 70ª semana de Daniel. Então, eles vão dizer, olha, a igreja sim, vai vir a tribulação? Vai, mas a igreja não vai passar pela tribulação. Então, a gente vai ver argumentos que embasam essa posição, que comprovam que a igreja não passa pela tribulação. O arrebatamento pré-tribulacionismo descansa essencialmente na premissa maior, que é o método literal de interpretação das Escrituras. Então, o tempo todo eu estou falando sobre isso, porque isso é muito importante. Se você sair da palestra hoje sem ter ouvido nada ou esquecido tudo que eu falei, lembre disso. O pré-tribulacionismo, ele se baseia, ele repousa na ideia da interpretação literal das Escrituras, e isso é muito importante. De 0 a 10 vale 1000 isso. Certo? Esqueça seu nome, mas não esqueça isso. Tá bom? Então, como complemento necessário a isso, os pré-tribulacionistas acreditam que na interpretação dispensacionalista da palavra de Deus, a igreja e Israel são dois grupos distintos para os quais Deus tem um plano divino. A igreja é um mistério não revelado no Antigo Testamento. Então, isso é muito importante. Por que não se fala na igreja? Porque a igreja é um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento. Então, a gente não vai ver uma menção direta à igreja no Velho Testamento, de forma explícita. Certo? Isso é muito importante. Então, essa era de mistério presente insere-se no plano de Deus para com Israel por causa da rejeição ao Messias na sua primeira vinda. Então, existia um plano, a priori, Deus tinha um plano para Israel. Como Israel rejeita o Messias, Deus agora começa a executar o seu plano com relação à salvação dos gentios. Esse plano, esse mistério deve ser completado antes que Deus possa retomar o seu plano com Israel e completá-lo. Tais considerações surgem do método literal de interpretação. Então, é franca e livremente reconhecido pelos amilenistas que a controvérsia básica entre ele e os pré-milenistas se baseia na interpretação empregada do tratamento das profecias. Essa semana eu estava ouvindo um podcast de um dos caras que ele tem, acho que é a especialização de mestrado, de doutorado dele, foi em escatologia. Então, ele é um cara muito proeminente, só que o único problema dele é que ele é presbiteriano.
certo? Então ele falou, o repórter entrevistando ele no podcast, falou, não, mas com relação à visão pré-tribulacionista, pré-milenista, ele falou, cara, é o seguinte, se nós fôssemos interpretar literalmente, a visão mais correta é a visão pré-milenista. Ele foi muito claro, muito direto. Se nós interpretarmos literalmente, a visão correta é a visão pré-milenista. Muito simples. Aí, obviamente, ele começou a contra-argumentar com relação ao milenismo, etc, etc, etc. Mas ele foi muito claro, deu bastante ênfase com relação a isso. Olha, se a gente for interpretar literalmente, conforme as escrituras dizem, a visão correta é o pré-milenismo, é o pré-tribulacionismo. Então, esteja muito seguro quanto à posição que você defende, que a sua igreja defende, porque essa é a visão mais bíblica, a visão mais correta da escatologia. Então, dessa maneira podemos ver que a doutrina da volta pré-tribulacionista de Cristo para instituir um reino literal resulta de métodos de interpretação literal das promessas e das profecias do Antigo Testamento. E é natural, portanto, que o mesmo método básico da interpretação deva ser empregado na interpretação do arrebatamento. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se eu já venho interpretando toda a Bíblia de maneira literal, eu não posso chegar em Apocalipse e interpretar de maneira alegórica, tem que ser literal, filho. Se você começou a interpretar literal, termine interpretando literal. O que acontece com os preterianos? Eles interpretam, são muito bons na questão de soteriologia, na questão do calvinismo, de defender e tal. É muito bom com relação a isso. Eles interpretam de maneira literal. Olha, Cristo morreu na cruz? Morreu. Mas quando chega em Apocalipse, cara, não, aqui não é literal não, aqui é uma visão espiritualizada, e isso é perigoso. Porque se eu interpretar de maneira alegórica, eu posso inferir na cabeça da igreja que, por exemplo, se eu disser que Cristo morreu, peraí, mas Cristo não morreu não. Aqui eu posso estar, aqui ele pode ter dito aqui, Mateus pode ter usado aqui uma figura de linguagem para dizer que Cristo não carregou a cruz, não era bem uma cruz. Então isso é muito perigoso. Entendeu? Isso é muito perigoso. Então começou a interpretar literal, continua se interpretando literal. Essa é a posição correta. Então é muito lógico, como eu falei, construir um sistema pré-milenista sobre um método literal, né? Não seria muito lógico, perdão, não faz sentido. Eu vim construindo todo um sistema pré-milenista em cima de um método literal e depois eu abandonar esse método no tratamento das questões relacionadas ao arrebatamento. Então, se eu venho, como falei, se eu venho construindo todo um argumento literal, interpretando a escritura de maneira literal, todo o pré-milenismo eu concordo que é literal. Peraí, chegou no pré-tribulacionismo? Não, não é literal não. Aqui é alegórico, aqui Deus está usando figura de linguagem, não é bem assim. João não quis dizer muito desse jeito, quis dizer de outro jeito. Então esse é o perigo. Podemos observar facilmente que o método literal de interpretação exige um arrebatamento pré-tribulacionista da igreja. Os pós-tribulacionistas devem interpretar o livro de Apocalipse pela história, o que é basicamente um método espiritualista, ou então tratá-lo como ainda futuro, mas eliminar por meio da espiritualização a literalidade dos acontecimentos, numa tentativa de harmonizá-lo com outras passagens, tendo em mente a sua interpretação. Olha o nó que o pós-tribulacionista tem que dar. Quando chega nessa parte, como ele não concorda, por mais que ele esteja dentro do pré-milenismo, que é literal, quando chega nessa parte do arrebatamento, aí o cara interpreta de maneira alegórica. Olha como não faz sentido. É um raciocínio meio burro, né? Se eu estou dentro do pré-milenismo, que defende uma posição de interpretação da escritura literal, quando chega dentro do pré-tribulacionismo, o cara vai, dentro do pós-tribulacionismo, que é para ser interpretado de maneira literal, o cara começa a interpretar de maneira alegórica. Então, não faz muito sentido esse argumento que eles tentam defender. Então, como eu falei, qualquer uma das explicações que eles tentem dar viola o princípio da interpretação literal. Os mesotribulacionistas aplicarão o método literal de interpretação à última metade da 70ª semana. Ou seja, os caras começam a interpretar, a segunda metade é literal, a primeira não é. São 7 anos, 3 anos e meio, não, é literal, para pouco está dizendo é assim mesmo. Mas os outros 3 anos e meio não é literal, não. Então, fica muito confuso essa visão deles. Então, não pode haver um método empregado para estabelecer o pré-milenismo e outro para interpretar as promessas do arrebatamento. Como eu falei, se eu estou usando um método, eu continuo nessa linha de interpretação. Certo? O método literal de interpretação, aplicado de maneira coerente, vai conduzir necessariamente
a uma conclusão de que a igreja será arrebatada antes da 70ª semana. Então, se nós estudarmos a Bíblia, se nós analisarmos de maneira correta, interpretando de maneira literal, nós vamos chegar à conclusão de que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Qual é a natureza da 70ª semana? A natureza, ponto 2. A natureza da 70ª semana. O que é que ela vai falar? Ela vai falar da ira, e aí eu coloco uma série de versículos, se vocês quiserem depois o Rodolfo pode passar para vocês, que vão comprovar, versículos que vão falar acerca da ira de Deus. A gente vai ver versículos que vão tratar acerca do julgamento, versículos que vão falar acerca dessa indignação, acerca do castigo, da hora do julgamento, da hora da angústia, da destruição, de trevas. Então, todos esses versículos vão embasar essa posição acerca da natureza da 70ª semana. Devemos mencionar que essas referências abrangem todo o período, não apenas parte dele. Então, todas essas referências que foram citadas aqui, desde Apocalipse, como eu citei aqui, Jeremias, Amós, Isaías, vão se referir a todo o período, não só metade. Porque se fosse só metade, nós seríamos o quê? Mesotribulacionistas. Então, só vale para metade do período. Não, estou dizendo que vale para todo o período da tribulação. Um argumento muito forte a favor do pré-tribulacionismo é o que Paulo diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 9 e 10. Aí a gente pode, já deve estar aberto em Tessalonicenses, vamos só dar uma olhada no versículo 9 e 10. E baseando ainda nessa questão da ira, que eu falei de versículos que vão falar sobre ira, que vão falar sobre julgamento, e eu vou trazer uma explicação em cima desse versículo. Olha como é curioso. Vai dizer assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então, Paulo está deixando muito claro para aquela igreja que a igreja não está destinada à ira. A igreja não está destinada à ira. Para a igreja, o que se tem para a igreja é salvação em Cristo Jesus. O que é que a gente sabe? A gente sabe que Jesus já passou pela ira. Existe um processo de identificação da igreja com Cristo. A igreja está dentro de Cristo. Cristo é o cabeça. Então não faz sentido a igreja passar pela tribulação. Porque Cristo já recebeu a ira, já recebeu o castigo pela igreja. Como já pagou, então não faz sentido a igreja estar aqui na tribulação. Porque Cristo já pagou pela igreja. Não faz sentido então a igreja estar na tribulação. Existe esse processo de identificação. Quando Deus olha para a gente, Ele vê quem? Vê Cristo. Então, se Ele olha e vê Cristo, obviamente, se Cristo já pagou por nós, então nós não estaremos aqui na tribulação. Nós não seremos julgados. Porque lembra? Nesse ponto será um tempo de julgamento, de ira, de castigo, de angústia, de destruição, de trevas. Então, como Cristo pagou por nossos pecados, nós não estamos destinados a receber essa ira, esse julgamento, essa destruição. Então, esse argumento que Paulo usou é muito forte para defender essa posição pré-tribulacionista. Terceiro ponto. A extensão da 70ª semana. Coloco assim: não há dúvida que esse período testemunhará o derramamento da ira divina por toda a terra. E aí eu coloco versículos, Apocalipse capítulo 3, verso 10, a gente pode ler. A questão da extensão da 70ª semana. Olha o que é que diz aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Daqui a pouco eu vou explicar esse versículo com muito detalhe. E muitas outras passagens também vão esclarecer isso muito bem. Contudo, embora esteja uma questão de que toda a terra, esse período é particularmente dirigido a Israel, como a gente falou aqui em Jeremias capítulo 30, verso 7. Então, vai ter tribulação? Sim, vai ter tribulação. Mas necessariamente o alvo, o foco dessa tribulação não é a igreja.
O foco da tribulação é Deus trabalhar com o povo de Israel. É voltar a trabalhar com esse povo. Ah, Renan, mas vai haver gentios? Vai sim haver. Então, lógico que vai haver, mas o foco é Deus trabalhar com Israel. Os acontecimentos da 70ª semana são acontecimentos do dia do Senhor ou do dia de Jeová, né? Como dizem, o uso do nome da divindade realça o relacionamento peculiar de Deus com aquela nação. Quando esse período está sendo profetizado em Daniel 9, Deus diz ao profeta, né? Em Daniel capítulo 9, verso 24, o Dolfo colocou aí. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Essa profecia era para quem? Para Israel. Para Daniel. Estava falando para Daniel. Daniel era o quê? Era israelita. Então a promessa era para o teu povo. Não era para o gentio, era para Israel. Deus foi muito claro com relação a quem se destinava os eventos que iriam ser tratados. Então era para Israel. Acerca do propósito da 70ª semana. Existe um propósito, que é o nosso ponto 4, para a 70ª semana. As Escrituras indicam que existem 2 propósitos principais a ser cumpridos na 70ª semana. Então, vão haver 2 propósitos que terão de ser cumpridos com relação à 70ª semana. O primeiro propósito vai estar declarado, e aqui nós já estamos com a Bíblia aberta, em Apocalipse 3,10. E eu vou, como eu falei, eu vou explicar melhor esse versículo a partir de agora. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, independentemente de quem participar desse período de provas. Há várias outras considerações importantes nesse versículo. Esse versículo aqui eu vou pagar a prestação, eu vou começar a explicar ele agora e vou terminar a explicar ele no final da mensagem. Então, eu vou explicar de um termo agora que nós já ouvimos aqui na série de mensagens que foi tratadas pelo pastor em Apocalipse, que é a palavra habitam. Aí, já que estava esperando um momento de grego, chegou o momento. Primeiramente, vemos que esse período tem em vista os que habitam. A palavra lá é o quê? Kaitokel. Aos que habitam sobre a terra, e não a igreja, porque a igreja já foi arrebatada. Essa mesma expressão vai ocorrer em Apocalipse capítulo 6, verso 10, Apocalipse 11, verso 10, 13, verso 8, 12, 14, 14, verso 6, 17, verso 8. Eu coloquei aí para você não dizer que estou mentindo. Na sua utilização, João vai oferecer mão a uma descrição geográfica, mas vai se oferecer não a uma descrição geográfica, perdão, mas sim uma classificação moral. O que é que eu estou querendo dizer? Quando João vai usar a palavra habitar, kaitokel, ele não vai se referir a uma posição geográfica, mas a uma posição moral. Certo? Por que isso é importante? A gente consegue perceber através de outras palavras no grego que vão diferenciar esse sentido. Tem oiokel, que é o termo geral para a palavra habitar, e pairokel, que tem a ideia de transitório, de visitar. Então, por que eu estou dizendo isso? O termo kaitokel, essa palavra que João usou especificamente, tinha um sentido muito forte, porque ele poderia ter usado qualquer outra palavra no grego para se referir a habitar. Isso é muito importante. Como a gente interpreta de maneira literal, como o pastor cansa de dizer, as palavras são importantes. Se ele falou essa palavra é porque tinha uma intenção muito forte de João para usar essa palavra. Dessa maneira, o julgamento referido aqui, né, inclui a ideia de permanência. Kaitokel tem a ideia de permanência. Ela dirige-se aos habitantes da terra daquele dia, aos que se estabeleceram na terra como se fosse sua verdadeira casa. Essas pessoas se identificaram, seja com o comércio, seja com a religião, mas elas gostam de estar na terra, elas querem estar na terra. É por isso que esse termo é muito específico. Como é que o crente deve viver, pessoal? A gente vive na terra, mas com o olho aonde? No céu. O crente almeja o céu. O crente almeja a glória de Deus. Ele não quer habitar na terra. Ele não quer estar aqui. Ele vive aqui, mas olhando para o céu. A sua vida é referenciada em Jesus Cristo. Ele vive aqui, mas o olhar dele está em Cristo. Ele não quer habitar na terra. Então esse julgamento é para aqueles que escolheram, que gostam da terra, que querem estar na terra, que rejeitaram o céu, que preferiram a terra, que preferiram o mundo
em detrimento a Deus. Então, esse termo é muito importante. Como eu falei, ele vai se referir à moralidade, não à questão geográfica. Como já estudamos aqui, na igreja, o julgamento será para aqueles que escolheram morar na terra ao invés do céu, como eu acabei de dizer. Segundo propósito, então são dois. O primeiro propósito, já falei, e o segundo propósito agora, da 70ª semana, é em relação a Israel. O foco sempre vai ser Israel. Desculpa, mas você não é a menina dos olhos de Deus. É Israel. O foco sempre será Israel. Eis que eu vos enviarei, está lá em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O profeta declara que o mistério desse Elias seria preparar para o rei, se preparar para o rei que estaria de vir. Então existe uma preparação para esse rei que vai vir. Olha, o rei está vindo, então vamos preparar o caminho para a chegada do rei. Então é essa a percepção. Esses dois propósitos, acerca da aprovação dos habitantes da terra, da preparação de Israel para o rei, não tem nenhuma relação com a igreja. Isso não tem relação com a igreja. Isso tem relação com Israel. O foco é Deus trabalhar com Israel. Essa é a evidência complementar de que a igreja não estará na 70ª semana, porque o foco é Israel. Ponto 5. A unidade da 70ª semana. Devemos observar, com base nessas três considerações precedentes, o que está em vista em toda a 70ª semana, quando descrita e prevista na profecia. Embora todos concordem, baseados em Daniel 9:27 e em Mateus 24:15, podemos até ler para ficar mais claro, como a gente já sabe de Daniel. Vamos dar uma lida em Mateus capítulo 24, verso 15. Só para a gente se situar do que eu estou falando. Aqui é Jesus tratando acerca da profecia, né, dos últimos tempos. Ele está falando para quem? Qual é o público de Jesus aqui? São o quê? São gentios? São o quê? São judeus. Ele está falando para essas pessoas. Está falando acerca dessa segunda vinda. Vai dizer o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem sobre o telhado não desçam. Está falando para o povo de Israel. Não tem como eu ser um gentil aqui, cabeça chata na tribulação, está no monte e correr para a Judéia. A carreira é grande, né? Está falando para o povo de Israel, está falando para os judeus. A tribulação é para eles. Então, continuando. Temos também outra percepção muito forte com relação disso, a Apocalipse capítulo 13, que essa semana ela vai ser dividida em duas partes de 3 anos e meio, como já falei, e a natureza e o cara dessa semana, no entanto, é um só, permeando ambas as partes na sua totalidade. É impossível admitir a existência da igreja na semana como unidade, e ainda mais impossível adotar a posição de que a igreja, embora isenta da parte da 70ª semana, poderá estar na sua primeira metade, pois a sua natureza é a mesma do começo e fim. Então, como a natureza da 70ª semana com relação à sua unidade é Deus trabalhar com Israel, mais um argumento que prova que a igreja não estará na 70ª semana. Ponto 6. A natureza da igreja. Devemos observar cuidadosamente certas distinções entre a igreja e Israel, claramente demonstrada nas Escrituras, mas muitas vezes são negligenciadas na análise em questão. Primeira, existe uma distinção entre a igreja professante e o Israel nacional. Eu vou explicar daqui a pouco melhor esse termo da igreja professante. Vai existir uma distinção, estou falando aqui acerca da natureza da igreja. Existe uma igreja professante e existe o Israel nacional. Devemos notar que a igreja professante ela é composta por aqueles que fazem a profissão
de fé em Cristo. Ou seja, a pessoa diz, eu tenho Jesus, eu sigo a Jesus. Eu sou cristão. Então, esse tipo de pessoa, essa classificação é denominada como a igreja professante. Certo? Para alguns, essa profissão baseia-se na realidade, mas para outros não há nenhuma realidade com relação a isso. Este último grupo entrará no período tribulacional. Então, essa igreja que vai, entre aspas, né, que vai entrar na tribulação, é essa igreja professante. As pessoas que se dizem cristãos, que carregam para si a alcunha de serem crentes, mas que na verdade não são. E que, portanto, assim como Israel, vão experimentar a tribulação. Então, este último grupo entrará no período tribulacional, conforme Apocalipse 2, vamos ver aqui, Apocalipse 2, 22. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulterem com ela virá a grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Está vendo aqui? A igreja vai estar na tribulação. Mas claramente a gente consegue distinguir que são pessoas que não se arrependeram. São pessoas que são confrontadas pelo seu pecado, mas que persistem no erro. São pessoas que não vivem Cristo. E é só uma falsa aparência. Então, para essas pessoas que se dizem igreja, mas não são igrejas, que se dizem igreja só por frequentarem uma igreja, elas sim vão experimentar a tribulação. Então, a gente pode até pensar que tem aí talvez um erro com relação a essa interpretação da igreja. As pessoas estão vendo a igreja vai passar, não, mas não é a igreja. São as pessoas que se dizem igreja. Então, aqui vai indicar claramente que a igreja professante não salva, experimentará a ira com o castigo, como acabei de falar. A participação no grupo denominado Israel Nacional baseia-se em nascimento físico. E todos os que pertencem a esse grupo e não forem salvos e removidos pelo arrebatamento, se estiverem vivos, no momento do arrebatamento, serão, como a igreja professante, sujeitos à ira da tribulação. Então, o Israel Nacional é o judeu por nascimento. Certo? Ele é o Israel nacional. Se existir um judeu que não confessou a Cristo, então ele vai passar pela tribulação. Segundo ponto, existe uma distinção entre a igreja verdadeira e a igreja professante. A igreja verdadeira, sim, essa sim, ela é composta por todos os que nesta era receberam a Cristo como Salvador. Ao contrário disso, temos a igreja professante, composta por aqueles que fazem a profissão de aceitar a Cristo sem realmente recebê-lo, apenas a verdadeira igreja será arrebatada. A igreja vai ser arrebatada, mas a verdadeira igreja. Existe uma distinção entre a igreja verdadeira e o Israel verdadeiro. Então, essa é a terceira diferença que eu vou citar hoje. A igreja verdadeira e o Israel verdadeiro, ou Israel espiritual. Que antes do Pentecoste, existiam indivíduos salvos, mas não existia igreja. E eles faziam parte do Israel espiritual. Porque então como é que as pessoas se salvavam no Antigo Testamento, né? Essa pergunta é muito feita. Não existia Cristo ainda, o Cristo ressurreto, o Cristo encarnado. Então, como existia salvação? Então, ele vai falar acerca desse Israel espiritual que era composto no Antigo Testamento. Então, é composto por indivíduos salvos, mas não existia a igreja, né, como a gente conhece. Eles faziam parte do Israel espiritual e não da igreja. Depois do Pentecostes até o arrebatamento, encontramos a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, Abraão faz parte de quê? Do Israel espiritual. Moisés, Israel espiritual. Certo? Que é o corpo de Cristo, mas não encontramos o Israel espiritual. Depois do arrebatamento, não encontraremos a igreja, mas novamente o Israel verdadeiro ou espiritual, e essas distinções devem ser claramente consideradas. Então, nós falamos da igreja professante, da igreja verdadeira, do Israel nacional e do Israel verdadeiro ou espiritual. É muito importante nós entendermos essa percepção. O arrebatamento, ele não vai retirar todos os que professam, não retirar todos os que professam a fé em Cristo, mas apenas os que tenham nascido de novo e recebido a salvação. A porção descrente da igreja visível, junto com os descrentes da nação de Israel, entrarão no período pré-tribulacional. Um outro argumento interessante em Apocalipse 13, 7, esclarece que todos os que estiverem na 70ª semana serão submetidos à besta. Vamos ler aqui Apocalipse 13, 7. Isso é muito importante. Esqueça seu nome, mas não esqueça isso.
Apocalipse 13:7 diz o seguinte: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Deu poder a quem? A quem? Ao anticristo, vai. Deu poder a quem? A besta, ao anticristo. Se deu poder à besta, ao anticristo, para exercer poder sobre todas as nações, se a igreja de Deus, a igreja de Jesus estivesse aqui, quem estaria subordinado ao anticristo? Jesus. Se a igreja estivesse aqui na tribulação, como a besta recebe o poder sobre todo, vai receber poder, autoridade sobre toda a nação, se a igreja estivesse aqui passando pela tribulação, e a igreja fazendo parte do corpo de Cristo, Cristo estaria subordinado à besta. Não faz sentido. Mais uma vez, provando que os outros argumentos, tanto o pós como o mesmo, estão errados com relação a isso. Então é como se Satanás estivesse sujeitando a Cristo. Né? Tal coisa é impensável, é inconcebível pensar isso. Dessa maneira conclui-se que a natureza da igreja e a interesse da sua salvação impedem, de novo, que ela esteja na 70ª semana. Está dando para entender? Tranquilo? Continuando, ponto 7. Conceito da igreja como um mistério. E aí eu vou dar versículos que vão apoiar essa posição de que a igreja é um mistério que foi revelado no Novo Testamento. Basicamente, o ministério do apóstolo Paulo foi tratar acerca desse mistério que é a igreja. Intimamente ligado à consideração anterior está o conceito neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, de que a igreja é um mistério. Não era mistério que Deus proveria salvação para os judeus, nem que os gentios seriam abençoados com a salvação. O fato de que Deus formaria de judeus e gentios um só corpo nunca foi revelado no Antigo Testamento e constituiu um mistério citado por Paulo em Efésios capítulo 3, verso 1 a 7, Romanos capítulo 16, versos 25 a 27 e Colossenses capítulo 1, versos 26 a 29. Todo esse novo plano não foi revelado até a rejeição de Cristo por Israel. Depois da rejeição, com base em Mateus, versos 12, 23 e 24, é que o Senhor faz a primeira promessa para a futura igreja, lá em Mateus 16, 18. E é depois da rejeição da cruz que a igreja tem seu início, lá em Atos 2, no dia do Pentecoste. É depois dessa rejeição final de Israel que Deus chama Paulo para ser o apóstolo dos gentios. E por meio dele, o mistério da natureza da igreja é revelado. A igreja é manifestamente uma interrupção do plano de Deus para Israel, como a gente olhou lá no panorama das 70 semanas de Daniel. E existe lá uma pausa, né, digamos assim, um período interbíblico onde Deus vai tratar exclusivamente com a igreja. Então, segue-se logicamente que esse plano de mistério deve ser concluído antes que Deus possa retornar o seu trato com a nação de Israel. Se Deus vinha trabalhando com Israel, deu uma pausa, começa a trabalhar com a igreja, e se Deus agora não está mais trabalhando com a igreja, por lógica, por inferência, quer dizer o quê? Que Deus vai voltar a trabalhar com Israel. Certo? Esse conceito de igreja como mistério torna inevitável o arrebatamento pré-tribulacionista. 8º ponto, estamos acabando. A doutrina da iminência. Muitos sinais foram dados à nação de Israel, os quais precederiam a segunda vinda, a fim de que a nação vivesse em expectativa quando a sua volta se aproximasse. Apesar de Israel não saber o dia nem a hora em que o Senhor voltaria, saberia que sua redenção se aproximava pelo cumprimento desses sinais. Tais sinais nunca foram dados à igreja. Então, os sinais são para quem? Para Israel. A igreja tem a ordem de viver à luz da vinda iminente do Senhor para transladá-la da sua presença. E eu vou dar uma série de versículos que comprovam que o foco da igreja está olhando para quem? É Cristo. O foco da igreja vai estar olhando para Cristo. Ela não vai estar preocupada com os sinais. Daqui a pouco nós vamos entender por quê. Passagens como 1 Tessalonicenses, versos 5 e 6, Tito 2 e 3 e Apocalipse 3 e 3 alertam o crente a aguardar o próprio Senhor e não a aguardar sinais que antecederiam o seu retorno. Então, o crente não espera necessariamente os sinais. É bom estarmos atentos aos sinais? Sim, é bom, é muito importante. Mas, em primeira instância, nós devemos estar olhando para onde? Para Cristo, para o seu retorno, para a sua iminente volta. Existe uma prova muito latente, muito forte, de que a igreja primitiva aguardava a sua volta.
Então a gente vê isso, a gente vai ver a preocupação da igreja em 2 Tessalonicenses com relação a isso, com relação à volta de Cristo. É verdade que os acontecimentos da 70ª semana lançarão um prenúncio antes do arrebatamento, mas a atenção do crente deve ser sempre dirigida para Cristo e nunca aos presságios. E aí eu vou citar alguns pais da igreja que vão defender essa doutrina da iminência, ou a volta de Cristo a qualquer momento. Certo? Essa percepção do pré-tribulacionismo foi dada ao teólogo chamado Derby, mas não necessariamente se iniciou com Derby essa percepção. A gente tem comprovação histórica que a própria igreja, a patrística, já cria nesse movimento pré-tribulacionista. A crença na iminência marcou o pré-milenismo dos primeiros pais da igreja, bem como os seus escritores do Novo Testamento. Em relação a isso, um outro teólogo chamado Thyssen vai escrever o seguinte: eles sustentavam não apenas a visão pré-milenista da vinda de Cristo, mas também consideram a vinda iminente. O Senhor os tinha ensinado a aguardar seu retorno a qualquer momento e depois eles achavam que ele viria nos seus dias. Não apenas isso, mas também achavam o seu retorno pessoal iminente. Apenas os alexandrinos se opunham a essa verdade, mas esses pais também rejeitaram outras doutrinas fundamentais. Podemos dizer então que a igreja primitiva vivia em expectativa constante do Senhor e, consequentemente, não estava interessada na possibilidade de um período de tribulação no futuro. A gente vai ver, conforme a evolução da igreja ao tempo dos séculos, vai religiar a igreja ocidental e a igreja oriental. Então, uma igreja era mais conservadora do que a outra com relação a essas interpretações. Os alexandrinos não criam muito nessa posição. Então, por isso essa divergência e por isso que muitas vezes os amilenistas, os pós-milenistas vão buscar embasamento. Olha, tá vendo, mas esse cara aqui, lá do alexandrino, cria nessa posição. Não, o cara está buscando de um cara que já cria de maneira errada. Então, isso não é novidade dentro da igreja. Embora a escatologia da igreja primitiva não seja muito clara em todos os seus aspectos, pois não era objeto sério de exame, é clara a evidência de que eles acreditavam no retorno iminente de Cristo. Como o pastor disse ontem, é lógico que a teologia, com o passar dos séculos, ela vai se aperfeiçoando, ela vai melhorando. Tinha assuntos que, obviamente, não foram ainda aprofundados, não foram muito bem desenvolvidos, não foram sistematizados. Então, obviamente, que vão ser assuntos que vão ser melhores trabalhados futuramente, isso é natural, certo? Mas o que importa é que se cria, sim, na volta iminente de Cristo. A mesma iminência é vista nos escritores da Reforma, embora tivessem opiniões diferentes sobre as questões escatológicas. Aí ele vai citar aqui Schaeffer, cita alguns dos reformadores para mostrar que acreditavam no retorno iminente de Cristo. A exemplo, Lutero escreveu: acredito que todos os sinais que precedem os últimos dias já apareceram. Não pensamos que a vinda de Cristo está longe. Olhemos para cima com nossa cabeça erguida. Esperamos a vinda do nosso Redentor com a mente desejosa e alegre, escreveu Lutero. Calvino também declara: as Escrituras uniformemente nos ordenam a olhar com expectativa para o advento de Cristo. Então a gente consegue ver que desde a igreja a expectativa era Cristo, é olhar para Cristo. Cristo vai voltar, mas eu estou olhando para Cristo. A isso podemos acrescentar o testemunho de John Knox, que vai falar o seguinte: o Senhor Jesus voltará e com presteza. E seu propósito não é outro senão reformar a face de toda a terra, e que nunca foi e nunca será feito até que o justo rei e juiz apareça para restaurar todas as coisas. De igual modo, as palavras de Latimer, todos aqueles homens excelentes e letrados, a quem sem dúvida Deus enviou ao mundo nestes últimos dias, para dar um aviso ao mundo, extraem das Escrituras que os últimos dias não podem estar longe. É possível que aconteça nos meus dias, velho como estou, ou nos dias dos meus filhos. Então, essa questão da volta iminente de Cristo, na doutrina da iminência, era uma coisa muito bem consolidada na igreja. Era uma coisa muito clara, muito objetiva, porque é impossível você olhar para a obra de Cristo, você olhar para o que Cristo fez e você desmerecer dizendo que não, a igreja vai passar pela tribulação. Jesus fez tudo isso para nos salvar e nos livrar da ira vindoura. Então não faz sentido a gente seguir por essa linha de interpretação. É quase como se a gente está rejeitando, está renegando, está diminuindo, desvalorizando a obra de Cristo. O fato é que nenhum sinal é dado à igreja. Em vez disso, ela tem a ordem de aguardar Cristo, o que impossibilita sua participação de novo na 70ª semana. Ponto 9, estamos acabando. Os cristãos em Tessalônica vão falar sobre a obra do Redentor em 2 Tessalonicenses 2. Eu coloquei esses outros dois pontos aqui, que são pontos muito espinhosos e são usados pelos
pelos pós-tribulacionistas e pelas outras correntes de interpretação. Os cristãos em Tessalônica temiam que o arrebatamento já tivesse acontecido e eles estivessem no dia do Senhor. Então é isso que estava acontecendo em 2 Tessalonicenses. As perseguições pelas quais estavam passando, referidas no primeiro capítulo, tinham lhe dado base para uma consideração errônea. Vamos se contextualizar aqui. Em 1 Tessalonicenses, Paulo tinha dito que a volta de Cristo era iminente. Então estava muito claro isso na cabeça deles. E logo em seguida eles começam a sofrer perseguição. Então, na paz, Cristo já voltou e eu fiquei. Cristo já voltou, eu fiquei. A ideia que se passava era essa. Então, Paulo vai escrever para dizer, olha, eu não estou invalidando o que eu disse. O que eu falei, a volta de Cristo é iminente. Mas vocês não precisam temer. Aí ele vai explicar por que eles não precisam temer. Muitos pós-tribulacionistas e amilistas, olha, está vendo aqui, ó, como Paulo está especificando bem aqui o que ele detalhou e está dizendo, olha, está vendo, ó, Cristo vai voltar, mas não vai acontecer isso, até que se revele o iníquo, etc, etc. Na verdade, não. Se Paulo fizesse isso, ele estaria anulando o argumento dele. O argumento faz parte do todo. Ele não pode invalidar o que ele falou. Se ele falou que a volta de Cristo é iminente, em 2 Tessalonicenses, ele não pode agora dizer que não é assim. Então, ele mantém o argumento. Continuando. Então, Paulo vai escrever que tal coisa era impossível. Primeiro, ele mostra no verso 3 que o dia do Senhor não aconteceria até que houvesse uma partida. Não importa se essa partida seria um afastamento da fé ou uma partida dos santos da terra, como já mencionado no verso 1. Acontece que existe um termo lá chamado apostasia. Certo? E existem duas linhas de interpretação com relação à apostasia. Apostasia em si, a palavra natural, apostasia no grego, significa saída. Do campo semântico, a gente pode usar a palavra saída. Então, muitas linhas pré-milenistas interpretam como saída. E se de fato você pegar 2 Tessalonicenses, se você substituir a palavra apostasia por saída, faz até sentido. Mas, como eu falei, ao interpretar a Bíblia de maneira literal e dentro de um contexto, a gente consegue perceber que Paulo vai estar falando a questão de um desvio da fé, a questão de um esfriamento. Então, existem duas linhas com relação a essa interpretação. Então, a correta, e olhando para o contexto, entendemos que Paulo está falando acerca desse desvio, desse abandono da fé, desse esfriamento. Segundo ele revela que haveria a manifestação do homem do pecado, ou o iníquo, descrito com mais detalhes em Apocalipse 13. O argumento de Paulo, no verso 7, é que apesar de o mistério da iniquidade já estar em vigor em seus dias, quer dizer, um sistema sem lei que culminaria na pessoa do iníquo, já estava manifesto esse iníquo. No entanto, não se manifestaria até que o detentor fosse afastado. Então, o surgimento do iníquo está atrelado à questão do redentor, do detentor, como o pastor falou, que é o Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo. Então, existe um ministério de atuação do Espírito Santo. Com relação a esse ministério, que é deter o iníquo, deter o anticristo, esse ministério do Espírito Santo não vai estar mais em atividade. O Espírito Santo vai estar ausente? Não, ele vai estar presente. Mas esse ministério específico não estará mais em vigor. Em outras palavras, alguém impede o propósito de Satanás. Em outras palavras, alguém que impede o propósito de Satanás de culminar e ele continuará a realizar seu ministério até esse ser afastado. Explicações a respeito da pessoa do detentor, como governo humano, lei, igreja, lei da igreja visível, não são suficientes, pois esses todos continuarão em certa medida após a manifestação do iníquo. Então, de certa forma, vai continuar assim até a manifestação do iníquo. Embora esse seja um problema essencialmente exegético, parece que o único que conseguiria exercer tal ministério de detenção seria o Espírito Santo. Então, mais uma vez, o argumento a favor da defesa, em defesa de que o Espírito Santo é quem detém ali a atuação do iníquo. Dessa maneira, o ministério do detentor, que continuará enquanto o seu templo estiver na terra, e quem é o templo do detentor, que é o Espírito Santo? É a igreja. Estiver na terra e que precisa cessar antes que o iníquo seja revelado, requer o arrebatamento pré-tribulacionista da igreja. Pois em Daniel 9:27 revela que esse iníquo será manifesto no começo da 70ª semana. Então, com a revelação do iníquo, a igreja não deverá estar mais aqui. Ponto 10. A distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda, e agora vai ficar mais interessante porque eu coloquei aqui
os contrastes entre, entre o arrebatamento e a segunda vinda. Isso é uma confusão muito comum com relação a isso. Devemos observar várias contraposições entre o arrebatamento e a segunda vinda, né? Eu vou mostrar aqui essas divisões, que vão existir dois planos separados, e elas vão ser muito bem percebidas em relação ao nos depararmos com as escrituras entre esses dois acontecimentos, né? Então, temos a translação e temos a segunda vinda. Ponto 1. A translação compreende a retirada dos crentes enquanto o segundo advento requer o aparecimento e a manifestação do Filho. Na translação, os santos são levados nos ares, enquanto na segunda vinda Cristo é quem volta à terra. Na translação, Cristo vem buscar sua noiva, enquanto na segunda vinda ele retorna com a noiva. A translação resulta na retirada da igreja, na instauração da tribulação, enquanto a segunda vinda resulta no estabelecimento do reino milenar. A translação é iminente, enquanto a segunda vinda e é precedida por uma multidão de sinais. A translação traz uma mensagem de conforto, enquanto a segunda vinda é acompanhada por uma mensagem de julgamento. A translação está relacionada ao plano para a igreja, enquanto a segunda vinda está relacionada ao plano para Israel e para o mundo. A translação é um mistério, enquanto a segunda vinda é prevista em ambos os testamentos, né? Um mistério com relação ao Novo e ao Velho Testamento. Na translação, os crentes são julgados, enquanto na segunda vinda os gentios e Israel são julgados. Na translação deixa a criação intacta, enquanto a segunda vinda implica com uma mudança na criação, né? Vai vir um novo céu, uma nova terra, e etc, etc. Na translação, os gentios não são afetados, enquanto na segunda vinda são julgados. Na translação, as alianças de Israel são cumpridas, enquanto na segunda vinda todas as alianças são cumpridas. Perdão, não são cumpridas, enquanto na segunda vinda elas são cumpridas. 13. A translação não tem relação particular com o plano de Deus para o mal, enquanto na segunda vinda o mal é julgado. 14. É dito que a translação ocorrerá antes do dia da ira, enquanto a segunda vinda se segue a ela. A translação é apenas para os crentes, enquanto a segunda vinda tem efeito sobre todos os homens. A expectativa da igreja em relação à translação é perto está o Senhor, enquanto a expectativa de Israel em relação à segunda vinda é o reino está próximo, conforme Mateus 24, 14, 17. A expectativa da igreja na translação é ser levada à presença do Senhor, enquanto a expectativa de Israel na segunda vinda é ser levada ao reino. Essas e outras contraposições que poderiam ser apresentadas aqui apoiam a alegação de que se trata de dois planos diferentes que não podem ser unificados em um só. Então, tem a translação e tem a segunda vinda. Isso mata qualquer confusão. Ah, vai ser... Não, tem uns que dizem que Cristo vai voltar 3 vezes. Não, não é 3 vezes, mané. Tem a translação e tem a segunda vinda. Terminando, quase no final. Ponto 11. O problema subjacente, né, de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Os cristãos tessalônicos, eles não ignoravam o fato da ressurreição. Tratava-se de algo muito bem estabelecido e não requeria uma apresentação nem defesa. O que provocou a revelação de Paulo foi a falta de compreensão deles acerca do relacionamento entre a ressurreição e os santos que haviam dormido em Cristo. Então, o problema que estava acontecendo ali não é que a igreja tivesse dúvida com relação à volta iminente de Cristo. A dúvida dele era com relação àqueles que já haviam morrido. O que aconteceu com eles? Como é que vai ser quando Cristo voltar? Essas pessoas que já morreram, um pai meu, um parente que já morreu, como é que vai ser com isso se ele morreu em Cristo? Como é que vai ser isso? Então, a dúvida deles era com relação a isso. Então, Paulo vai escrever para sanar essas dúvidas, certo? Paulo escreve, então, para ensinar-lhes a ressurreição, mas, em vez disso, o fato de que no arrebatamento os vivos não teriam vantagem sobre os mortos em Cristo. Se os tessalonicenses acreditassem que a igreja passaria pela 70ª semana, se regozijariam por alguns de seus irmãos terem escapado daquele período de sofrimento e estarem com o Senhor sem experimentar do arrebatamento e sua ira. Então, esses cristãos, evidentemente, eles acreditavam, certo, que a igreja não passaria pela 70ª semana e, na expectativa do retorno de Cristo, lamentavam por seus irmãos a respeito de quem pensavam que perderiam a bênção do acontecimento. Então, eles estavam tristes com relação a isso. O que aconteceu? Vocês vão perder essa bênção? E Paulo vai explicar com relação a isso. Olha, não, de maneira não nós precederemos aos que dormem, eles também vão estar em Cristo, certo? Final. As promessas à verdadeira igreja. Existem certas passagens das Escrituras que prometem a definida retirada da igreja, como eu já falei, antes da 70ª semana.
como eu falei, em Apocalipse 3:10, eu ia fazer em duas prestações. Eu ia começar a explicar ali, depois ia voltar para fechar com Apocalipse 3:10. Em Apocalipse 3:10, vou até deixar a minha aberta aqui, diz uma coisa muito interessante, eu gostaria que nós refletíssemos e encerrássemos aqui. Em Apocalipse 3:10 vai falar o seguinte, como eu já falei: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Outro termo peculiar aqui é: eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. João aqui vai usar um termo, olha aí já com o grego, que é a palavra terel, e quer dizer que significa fazer com que alguém persevere ou se mantenha firme em algo. Quando diz eu te guardarei da hora da aprovação. Então esse guardarei aí significa isso, a perseverar. Quando usado com a preposição ek, significa fazer com que alguém fique em segurança, escapando para fora de. Como ek é usado aqui, indica que João ele vai estar prometendo à igreja o afastamento da esfera do teste e não da preservação durante o teste. E isso é ainda mais concretizado pelo uso da palavra da hora. Deus não está apenas guardando das provações, mas também da própria hora em que essas provações chegarão aos que habitam na terra. Existe uma ilustração muito interessante, acho que é no livro do Erickson, que ele fala o seguinte: ele fala sobre o professor vai aplicar uma prova e ele diz o seguinte: os alunos que tiraram nota satisfatória durante o ano não precisam vir fazer a prova. Não precisam fazer a prova, perdão. O que é que você vai entender? Ah, mas eu tenho que estar necessariamente na hora da prova, já para estar aprovado? Os alunos que não virem estarão aprovados. Então, como é que você vai fazer? Eu vou vir para a prova, é isso? Você não tem uma percepção do que está dizendo. Olha, é para mim vir fazer a prova ou não é? Mas já estou aprovado. Mas é para mim estar na hora da prova, sentado, e o professor vai abonar a minha falta, vai me dar a nota. Outra coisa é o professor dizer assim, olha, os alunos que tiveram uma média satisfatória durante todo o ano letivo estão dispensados na hora da prova. Na hora da prova. Você claramente entende que você não precisa vir fazer a prova. É isso que essa preposição não quer dizer. Então, na hora, naquele momento específico, a igreja estará preservada. Conclusão. Que lições podemos tirar acerca disso? No que estudar escatologia, no que saber sobre a diferença do que é A, do que é pós, do que é pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, muda a minha vida. No que saber acerca da volta de Cristo, da vinda de Cristo, muda a minha vida. Nós vemos aqui que a igreja, ela tinha o desejo saudável e a expectativa da volta de Cristo. Todos aqueles irmãos morreram aguardando isso. Mas quanto tempo, e essa é uma pergunta que eu gostaria de uma resposta. Quanto tempo se espera pela vinda de Cristo? Quanto tempo se espera? Eu acho que o pastor não sabe, não. Descobri estudando aqui. Quanto tempo eu espero, ou nós podemos esperar pela volta de Cristo? Sabe qual é a resposta? Uma vida. Não se espera Cristo por mais que uma vida. Para mim, a espera está durando 30 anos. Para algum de vocês, um pouco mais. Mas não se espera Cristo por mais que uma vida. Seja na nossa morte, encontramos com Ele, ou seja na sua volta. Então, Ele está perfeitamente no horário. Essa é a certeza que nós temos. Não se espera Cristo por mais que uma vida. Que tipo de igreja nós queremos ser? Queremos ser uma igreja confessional? Ou queremos ser a igreja verdadeira? A igreja que almeja a volta de Cristo. Escatologia é importante, não é assunto de teólogo nem seminarista, porque a escatologia nos prova que a volta de Cristo é certa. Ela abre o nosso entendimento. Se Deus revelou isso para João, é porque era importante. Ele queria que a igreja soubesse dos seus planos, que a igreja estivesse preparada. Olhando para a teologia bíblica,
a gente consegue entender o plano de Deus começando do Éden ao Apocalipse. Como é que termina o Apocalipse? Ele vai revelar todos os elementos Ele revela novamente todos os elementos que apareceram lá no Éden. E Gênesis começa com quem nós aprendemos com o pastor David Mestre e depois com o pastor? Com o casamento. E como é que termina o Apocalipse, pessoal? Com o casamento. A noiva diz, vem. Começa e termina com o casamento. Há alguns meses atrás eu estava fazendo um estudo em Gênesis e eu verifiquei que a palavra lá para quando Adão e Eva foi expulso do jardim é divórcio. Um dos campos semânticos que significa também divórcio. Então, com o pecado entra o divórcio, entra a separação daquele casamento perfeito, de tudo aquilo que Deus havia planejado. E no final, de maneira magnífica, termina com a restauração da noiva e do casamento. Essa é a nossa esperança certa. De que do mesmo jeito que Ele prometeu que viria e veio, e agora foi, e agora prometeu que novamente voltaria e que foi nos preparar lugar, Ele está lá, preparando lugar para os seus, para a igreja verdadeira. Eu não sei que igreja vocês querem ser, mas eu quero ser a igreja verdadeira. E eu acho que é esse o sentido, é esse o propósito de nós dedicarmos uma semana ou mais estudando escatologia. É aprendermos mais sobre Deus, para sermos como Ele e desejarmos a sua volta. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai, de estudar a Tua Palavra, de aprender mais sobre Ti. Nos transforma, Senhor, nessa igreja verdadeira. Nos ajuda, ó Pai, a sermos fiéis a Ti. Sabemos, Senhor, que a caminhada é dura, é pesada. Mas como vimos aqui, ninguém te espera, ó Pai, mais que uma vida. Seja na nossa morte ou na Tua volta iminente, o certo é que encontraremos contigo. O que o mundo não entende, nós conseguimos entender, porque o Senhor nos deu a Tua Palavra. Nos ensina, ó Pai, a sermos fiéis a Ti, tementes a Ti e perseverantes na Tua Palavra. Que cada jovem, que cada pessoa que esteja aqui possa ter esse mesmo desejo, de sair daqui mudado, de sair daqui diferente, mesmo que no caminho haja espinhos, mas que tenha fé, que olhe para a promessa. Porque aquele que prometeu é fiel, e Ele vai cumprir. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém.